Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Café com Kardec e Amigos, um programa que é de realização do canal Seridó Espírita e que é retransmitido pelos nossos canais parceiros, Rede Amigo Espírita, TV7, Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, TV Secal e pelo Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz. O Café com Kardec e Amigos agora está com formato novo e ele é realizado às segundas-feiras, das 20 horas às 21 horas. Hoje, excepcionalmente, estamos realizando o nosso café a partir das 21 horas. Ou, a partir das 20 horas, perdão, no domingo. E nós vamos ter um tema muito especial na noite de hoje, que é o tema Romances Espíritas. E nós vamos trazer uma amiga muito querida, que é expositora e também escritora espírita, e que vai falar desse tema tão importante para nós na noite de hoje, que é a nossa querida Denise Lima, que além de ser uma grande expositora espírita, ela também é uma amiga muito querida aqui do canal Seridó Espírita. Eu diria até que ela é quase um membro do canal Seridó Espírita, não é verdade, Denise? Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, Clara. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. E eu me sinto parte mesmo do Seridó Espírita. Foi um dos primeiros canais com uma programação completa que eu conheci no período da pandemia, um canal que nasceu na pandemia e que se consolidou, né? Mesmo que a pandemia acabe amanhã, que é o que todos queremos, o Seridó prosseguirá. Então, o Seridó Espírita no YouTube é a semente que caiu em terra boa e frutificou 100 por 1. E eu sou muito feliz de ser sempre muito bem recebida aqui no canal por todos vocês, é uma alegria. Que bom, Denise. E a gente agradece sempre a sua disponibilidade em estar conosco aqui, participando da nossa programação. O Seridó, Oi, pessoal, vamos esperar a Monize voltar e vamos falar sobre esse novo formato do Café com Kardec, que excepcionalmente estamos fazendo nesse domingo à noite, dia 30 de janeiro. O Café com Kardec passa a ter agora, nas segundas-feiras, que é o seu horário habitual, 1 hora de duração, e o formato vai ser sempre um bate-papo. Os apresentadores terão aqui um roteiro, mas o interesse é que você, internauta, participe, mande as suas perguntas, faça o seu papel de nos instigar com os temas, com as perguntas, porque o objetivo aqui do Seridó Espírita é levar a consolação e o esclarecimento a todos os que nos acompanham e que prestigiam a nossa programação. Para nós começarmos nessa noite em que estamos fazendo um café especial, nós vamos pedir o pessoal da técnica para colocar um vídeo de harmonização com arte espírita e, na sequência, nós voltamos para falar de romances espíritas. Abençoa, Senhor, o brando ninho
Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao encontrar-te em nosso irmão, que a dor contigo governa e faze desta casa o doce abrigo em que possamos trabalhar contigo no culto vivo da bondade eterna. Ensina-nos assim em toda parte a exprimir-te as lições ao encontrar-te em nosso irmão, que a dor contigo governa e faze desta casa o doce abrigo em que possamos trabalhar contigo no culto vivo da bondade eterna, no culto vivo da bondade eterna. Voltei, Denise. Bom, então. Foi um probleminha na minha internet, caiu aqui, mas deu certo. No nosso momento de arte espírita, harmonizou também a internet aqui na minha casa, que voltou. Então, vamos ao nosso novo formato, certo, Denise? O nosso tema hoje é romance espíritas, e eu já vou trazer a primeira pergunta para você, Denise. Então, o que é um romance, né? Já que você é formada nessa área, né? Trabalha com literatura. Então, o que é o romance e como podemos identificar este tipo de obra literária? O romance é um gênero literário. Dentro da literatura, considerada como arte, como criatividade, essa arte que se faz através das palavras, o romance é um dos gêneros, ou seja, é um dos modelos de se apresentar uma temática. E é um modelo que está dentro do grande gênero épico. O épico, ele diz respeito à narrativa. Então, o romance é uma forma de contar história dentro desse grande gênero épico que é o narrativo. O romance se caracteriza por ter um conjunto de personagens ao longo da trama que se envolvem em várias ações. O romance se caracteriza, além do enredo, que eu acabei de falar, por ter uma temporalidade, ou seja, um marco temporal, presente, passado ou futuro, aos chamados romances de ficção, por exemplo, que se passarão muitas vezes num tempo que nós nem saberemos qual é. O romance também tem uma ambientação, ou seja, tem um lugar, né, em que ele se ambienta. E os personagens, eles são apresentados de maneira clara, né? Sabe-se quem são os personagens, nós conseguimos ter uma ideia em relação a todos eles. O nome dos personagens é muito importante no romance. Então, esse gênero literário, ele é muito prestigiado na literatura espírita. Se nós tomarmos como marco apenas a literatura espírita no Brasil, nós vamos observar que na obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, os romances aparecem muito cedo.
vou só pegar aqui a anotação que eu deixei aqui aberta para facilitar. Nós vamos observar que entre a publicação de Parnaso de Além Túmulo, ou mais especificamente do aparecimento de Emmanuel para Chico Xavier, que é em 1931, anunciando que ele teria uma tarefa a ser feita, que seria supervisionado por ele, Emmanuel, até 1939, quando é publicado o primeiro romance de Emmanuel e o primeiro psicografado por Chico, que é há 2000 anos, nós temos um tempo muito curto, um tempo de somente 8 anos. E a partir daí, Chico vai psicografar um conjunto de romances de Emmanuel, que são há 2000 anos que nos referimos, 50 anos depois, que é publicado em 1940, Paulo Estevam em 41, Renúncia em 44 e Ave Cristo em 53. Diga-se de passagem, Monique, que esses são os únicos romances psicografados por Chico Xavier. Ele não psicografa romances de outros autores, mas outros médiuns psicografaram. Por exemplo, se nós pensarmos na grande médium Zilda Gama, que foi contemporânea do Chico, mas desencarnou bem antes, porque ela havia nascido no século retrasado, né? Então, ela vai psicografar os romances de Victor Hugo. Então, um grande escritor francês que volta pela mediunidade de Zilda Gama, posteriormente pela mediunidade de Divaldo Franco também. E aí eu diria que nós temos dois grandes autores de romances na literatura espírita. Emmanuel, um autor cuja história nós conhecemos a partir do que ele mesmo conta no primeiro capítulo, de há 2000 anos, e Victor Hugo, que era já um gênio da literatura e que volta pela mediunidade de Zilda Gama e depois de Divaldo. Então, o romance é esse gênero literário que tem o enredo, né, os personagens, o contexto, a ambientação, e é um gênero literário, eu diria assim, prestigiadíssimo na literatura, né? Comumente, por exemplo, o maior prêmio de literatura no Brasil, que é o Prêmio Jabuti, vai para o romance do ano. Não necessariamente, livros de poemas já foram premiados com o Jabuti. Muitos dos autores que recebem o Prêmio Nobel de Literatura são romancistas. E o romance é um gênero que está presente, eu diria, nas literaturas ocidentais, com certeza, do pouco que eu conheço de literatura ocidental. Então, assim, bem en passant, para a gente começar o tema e eu não me alongar, romance é isso. E eu diria, antes de concluir, o romance, ele é o gênero matriz de um outro gênero que os brasileiros gostam muito, que é a telenovela. O romance, né, deu origem aos folhetins, e os folhetins depois influenciaram os romances, porque no momento de tipografia difícil, então imprimir os folhetins capítulo a capítulo nos jornais foi uma forma de o romance sobreviver durante muito tempo. E com a televisão nós tivemos acesso às telenovelas, que tem aí o seu lastro lá com o folhetim, com romance, e para quem gosta de séries, as séries têm um parente ancestral, que é o romance também. Ótima explicação, para mim ficou claríssimo. E pegando esse gancho do que você falou, né, que o romance é esse gênero literário que traz o enredo, que traz personagens e que, de certa forma, envolve o leitor. Eu estou falando agora aqui como leitora, o romance ele tem essa função de nos envolver na história, faz com que a gente cada vez mais queira ler para saber o desfecho desse enredo. Então, nessa perspectiva desse gênero, qual seria o papel do romance espírita para a doutrina, né, para a divulgação do espiritismo, Denise? Essa é uma ótima questão, Monize, para a gente pensar a função mesmo desse gênero dentro da literatura espírita. Veja, antes de Chico Xavier publicar há 2000 anos, é claro que Zilda Gama tinha psicografado já alguns livros, mas essa publicação vem depois. E nós vamos aprender com os romances publicados com Chico, e eu vou sempre me referir a eles porque são os que eu mais conheço, os que eu mais leio, e eu vou até abrir um parêntese aqui. Pouco antes de Sueli Caldas Schubert falecer, eu tive a oportunidade de conversar com ela,
sobre literatura espírita, fazendo um convite para que ela discutisse no Literatura Espírita a obra de Victor Hugo, e ela não tinha agenda, não podia, ela foi e me respondeu assim, bem maternalmente, minha filha, romance, eu só leio os de Chico, todo ano releio os 5. Então, só para você ter ideia da importância desses livros para uma autora como Sueli Caldas Schubert, né, estudiosa e pesquisadora. Então, em literatura espírita, além da função de entretenimento, que é uma função inerente a qualquer obra literária, que é uma função que a gente também chama de fruição, uma leitura que você faz para ocupar um tempo e, em paralelo, as outras funções da literatura, como, por exemplo, tratar das questões humanas, a literatura é, sem dúvida nenhuma, um grande espaço em que as questões humanas, as dores, os desafios, as superações são tratados e apresentados. Na literatura espírita, uma das funções do romance é consolar e a outra é esclarecer. Então, além da função de entretenimento, da função de tratar das questões humanas propriamente ditas, o romance espírita vem ainda nos esclarecer. Então, vem esclarecer sobre o quê? Sobre a vida após a morte, a imortalidade da alma, sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre reencarnação. Vem nos consolar, vem cumprir aquela função de trazer uma consolação que eu diria que se vincula ao texto de Kardec, o ponto de vista que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o ponto de vista sobre o qual nós nos colocamos dá uma outra leitura da vida, com todas as dificuldades, os percalços, as amarguras que a vida na Terra tem, assim como as suas alegrias. Então, o romance espírita ele nos permite exatamente esse ponto de vista diferenciado. E aí tem, no caso dos romances de Chico Xavier, que são os que eu mais conheço, mas também nos psicografados por Zilda Gama, por Ivone Pereira, tem uma boa dose de épico. O que é épico? É exatamente o narrativo, é a trama, o enredo, que às vezes dá vontade da gente entrar no livro e falar com os personagens, né? Olha, faz isso aqui. E o romance tem exatamente essas funções: entreter, consolar, esclarecer e tratar da dimensão humana de todos nós. Isso mesmo. E eu acho bem interessante que a gente vai ter até uma pergunta mais na frente, mas eu acho interessante que existem, inclusive, alguns livros, romances, como os de Emmanuel, que a gente poderia até deixar como livrinho de cabeceira, né? Porque ele traz tantas lições, tantos ensinamentos da própria doutrina, no próprio livro Renúncia, de Chico Xavier, que é um romance e é o meu favorito, na verdade. Tirando Paulo Estevam, que para mim é, inclusive, um livro de cabeceira, Renúncia está em segundo lugar. Eu já li, eu acho que Renúncia em 5 vezes, Genise, eu amo. E a gente consegue, através da fala de Alcione, ver várias respostas, inclusive, que a gente encontra dentro do Livro dos Espíritos. Né? Vários esclarecimentos que traz, tanto no Evangelho, que traz no Livro dos Espíritos, dentro dos romances, né? Mas... E aí você disse uma coisa importante, né? Que é o como nós lemos os romances. Porque existem diferentes formas de ler. Uma forma de ler é apenas fazer o reconhecimento da história. Então, quem é o personagem principal? É Alcione, e o seu par romântico é o padre Carlos, que se chamava Pollux, é a mãe e tem a vilã. Essa é uma forma de ler, a leitura de reconhecimento. Mas tem também a leitura, nesse nível aí que você está falando, que é a leitura que a gente chama de interrelação de fontes, ou a intertextualidade na leitura. Então, é quando é possível reconhecer, olha, nessa situação aqui, eu estou vendo uma descrição, uma aplicação clara da questão X do Livro dos Espíritos. Por exemplo, a 886, que é sobre a caridade. Em Renúncia, nós vemos em muitas passagens daquele livro. Então, esse é um outro nível de leitura que é muito interessante também para os romances. Isso. E a gente vai ter uma pergunta mais na frente que vai relacionar mais ou menos isso. Eu acho que você vai esclarecer bem melhor para
quem está participando aqui conosco. E quem também ainda vai participar, né? O vídeo fica gravado e muitas outras pessoas vão poder assistir. Quem quiser também pode deixar a sua pergunta, a sua curiosidade sobre os romances, né? Denise, ela vai responder também as perguntas do público, tá bom? Então, fiquem à vontade também para fazer os questionamentos. Denise, nos dias atuais, temos uma pulverização muito intensa de material, e principalmente de romances espíritas e romances espiritualistas. Como é que a gente consegue diferenciar quando um romance ele é espírita e quando ele traz uma abordagem espiritualista? Moniz, essa é uma ótima questão, né? Nós estamos numa fase que eu diria que é uma fase de um apogeu no campo de publicação, não obstante as editoras, todas elas, de livros espíritas ou não espíritas, estejam vivendo uma crise, mas nós estamos vivendo num momento muito bom porque nós temos a possibilidade do livro impresso, do e-book e os audiobooks que agora creio que, em função da pandemia, eles se tornaram mais conhecidos. Particularmente, eu sou uma ouvinte de audiobooks há muito tempo e eu gosto muito. Quando a leitura do audiobook é bem feita, eu consigo me colocar dentro da história. E aí, para diferenciar um romance espírita de um romance espiritualista, eu remeto todos os que nos acompanham agora para os itens 1 e 2, o 3 também, da introdução de O Livro dos Espíritos. Lá, Kardec tem uma preocupação em diferenciar o espiritismo do espiritualismo. Então, o espiritualismo é uma crença ampla e geral na sobrevivência da alma após a morte do corpo. E esse processo de sobrevivência, à luz de uma visão espiritualista, que é importante, acaba ficando com um limite, porque não diz exatamente o que é a alma, nem o que é o espírito. Então, Kardec tem uma preocupação com isso, e ele já começa lá, na introdução do Livro dos Espíritos, os itens 1, 2 e 3, discutindo esse assunto. Então, um romance é espírita quando assume essa ideia da imortalidade da alma, mas da individualidade da alma após o seu desencarne, e, mais especificamente, assume outros princípios espíritas também, que são o princípio da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, Deus como onipotente, soberanamente justo e bom, Jesus como governador da terra, lei de evolução, lei de sociedade, lei de conservação, lei de destruição, enfim, um romance é espírita quando o seu texto apresenta ao longo da narrativa esses conceitos, mas eu diria que apresenta sem o objetivo de fazer proselitismo, sem o objetivo de didatizar isso de uma forma explícita a construir o convencimento. Esses princípios espíritas, eles aparecem como parte da narrativa. Então, um bom autor de romance espírita, encarnado ou desencarnado, ele vai conseguir colocar essas ideias, né, ao longo da trama, e elas vão aparecer como componentes dessa trama. Então, um romance espírita quando traz de forma aí no texto a ser reconhecido os princípios espíritas. Acho que tinha uma questão anterior, né? Eu estou vendo o chat aqui, mas não estou conseguindo acompanhar. Tá, a pergunta do Anderson, né? O que caracteriza um romance espírita? Se originário de um espírito, se escrito por uma espírita, tratar de temas à luz da doutrina espírita. Acho que essa é uma ótima questão, eu não estava conseguindo acompanhar aqui o chat, porque eu estava focada na resposta, mas o Anderson nos enseja apresentar uma resposta que diz assim: nós temos romances espíritas psicografados por médiuns, ou seja, são de autoria de um espírito, e nós temos romances espíritas escritos por espíritas como autores. E assim como temos outros gêneros, biografia, que é um gênero também muito prestigiado na literatura.
Só para dar uma ideia para o Anderson, eu lembro de uma das palestras de Valdo Franco, de muito tempo atrás, em que ele se referia à relação de psicografia com os livros de Victor Hugo, o grande autor de língua francesa. E havia um acordo entre eles de tantos minutos por dia para a psicografia, enquanto Divaldo estivesse em Salvador. E na psicografia de um dado livro, o médium, né, semiconsciente, foi se envolvendo no processo de psicografia e, de alguma forma, intervindo como leitor no romance. Veja que interessante, né? O médium semiconsciente foi fisgado como qualquer um de nós, leitores, é fisgado por um bom livro. Então, o espírito suspendeu a psicografia e, quando voltou, advertiu a Divaldo nos seguintes termos, né? Advertiu aqui por minha conta, né? Avisou a Divaldo nos seguintes termos, que a psicografia se daria numa ordem de trás para frente do livro e com os capítulos alternados. Ou seja, o livro já estava pronto no mundo espiritual, toda a história estava composta, nós estávamos ali no processo de recepção, não cabia ao médium, como não cabe, intervir, e para garantir que não haveria animismo, o médium não iria ali se introduzir na questão da narrativa, os capítulos seriam psicografados fora de ordem e de trás para frente. Então, é mais ou menos como você começar a digitar uma história que alguém lhe deu pelo último capítulo. Está aqui o último capítulo. Depois vai olhar para o 5, para o 14, para o 20. Ou seja, você está digitando, você se torna um digitador semi-mecânico. Você está digitando, mas está com uma consciência aqui do que está lhe ocorrendo. Mais ou menos, guardadas as devidas possibilidades, essa é a característica do médium. Mas temos outros romances escritos por espíritas. Essa segunda categoria é uma categoria que eu conheço bem menos. Eu conheço muito mais os romances psicografados. Porém, Moniz, se você me permitir, eu queria aproveitar essa pergunta, que achei muito importante, para fazer uma distinção. Muita gente acredita que todos os livros psicografados são romances, ou todo livro que conta uma história é um romance. Não necessariamente. Todo romance conta uma história, e essa história tem começo, meio e fim. Esses personagens estão entrelaçados aos personagens principais, os secundários. A história começa, tem o seu desenvolvimento, atinge o seu clímax e há o desfecho. Mas nem todo livro com uma narrativa é um romance. Por que eu quero chamar a atenção? Porque muita gente acha que a coleção Vivendo no Mundo dos Espíritos, de André Luiz, ou os livros de Manuel Filomeno de Miranda são romances. Eles não são romances, eles são relatos de situações reais que são acompanhadas por esses espíritos. Então, dizendo isso, nós temos uma diferença já em relação ao romance, que é ter este gênero uma dose, mesmo o romance espírita, mas tem que ter uma dose muito boa de ficção. Então, ainda que um romance, espírita ou não, se baseie em fatos reais, ele precisa recontar esses fatos e ter outros que vão dar o tom ficcional, porque senão nós vamos ter uma biografia. Tá? E aí a gente pode deixar para falar sobre biografia romanceada quando a gente falar de Paulo Estevam. Mas se uma história for contada tal como ela ocorreu, um personagem que viveu no ano X, 1, 2, 3, nós vamos estar para uma biografia. É claro que os gêneros literários eles têm fronteiras. E talvez hoje dificilmente nós encontremos gêneros puros. Talvez eu diga isso melhor de outra forma, para o internauta entender. Hoje nós temos muitos livros, mesmo na literatura espírita, que apresentam fronteiras entre gêneros. Ou seja, a gente reconhece ali característica de mais de um gênero. Isso não é ruim, isso é próprio da literatura. Então, a coleção Vivendo no Mundo dos Espíritos, ou os livros do Manuel Filomeno de Miranda, eles são relatos de viagens, né? Relatos de experiências. Então, eles são contados ali como parte das excursões
das experiências das quais esses espíritos tomam parte, né? E aí nós temos outros relatos, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira escreve Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade como relatos da sua experiência mediúnica. E aí já são gêneros, aliás, são 2 livros que se aproximam do gênero memória. Eles têm uma fronteira entre o relato e o gênero memória, porque o gênero memória ou memorial, ele vai incluir sempre você voltar a uma experiência da qual já está distanciado no tempo e relatar essa experiência avaliando. E ela faz isso muito bem nos 2 livros, Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Estamos tendo aqui uma aula de literatura espírita. Literalmente, não estamos falando só de romances, estamos tendo uma aula de literatura espírita aqui com Denise. E já que você deixou tão bem explicado, Denise, para a gente o que é romance, o que caracteriza um romance espírita, o que diferencia de uma abordagem mais espiritualista, eu gostaria de saber quais são os seus autores, né, preferidos, nesse campo do romance espírita. Você teria os seus autores preferidos? Ainda bem que você perguntou os autores, não perguntou os livros, né? Que essa é uma resposta difícil, assim, qual o seu livro preferido? É uma resposta difícil, mas os autores eu tenho, assim, por ordem. Meu autor preferido de romance é Emmanuel, sem dúvida nenhuma, os 5 romances dele. E aí depois eu gosto muito dos romances de Victor Hugo. Eu diria que eles são romances bem românticos, as tramas são muito intensas, tem muito drama, os personagens se envolvem em muitas lutas humanas, e eu gosto muito disso num romance, né? Então, esses são os meus 2 autores preferidos. E aí eu leio Victor Hugo, recentemente não tenho lido, mas quando lia, tanto pela mediunidade de Zilda Gama, como de Divaldo Franco, eu acho obras maravilhosas. E depois os romances, assim, os de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, por Charles, Drama da Bretanha, Cavaleiro de Numieres, são também livros da minha predileção. Eu não vou perguntar agora quais são os romances preferidos, mas eu vou saber, dentre essas obras de romances espíritas, quais são as que mais lhe chamaram a atenção e por quê, Denise? Olha, essa resposta ela depende da minha fase de leitura, né? Então, quando adolescente, quando eu comecei a ler a literatura espírita, por exemplo, eu me encantei com há 2000 anos. Então, eu me identifiquei com a heroína, com Lívia, né? Quase me achando a própria pessoa, né? A própria Lívia ali. E aí eu tinha uma ambição, era quando desencarnar, conhecer Lívia, como se isso fosse fácil, né? Ou se fosse para um espírito como eu, desencarnou, chegou lá, eu quero conhecer Lívia, né? Está aqui Lívia, não é bem assim. Então, quando adolescente, esse foi o meu livro de predileção. O romance preferido, assim, todos os outros que eu li, nenhum me agradava tanto, eu não conseguia achar que os outros eram tão bons quanto. Eu li, por exemplo, 50 anos depois, né, mais ou menos nessa fase, num período em que eu tinha sofrido um pequeno acidente doméstico, e que inspirou cuidados. E aí eu me identifiquei muito com um daqueles personagens que estava ali. Eu demorei muito a ler Renúncia ao longo da minha vida toda. Aí agora eu digo isso porque o Jorge Larra, que é um grande expositor, confessou que leu Renúncia agora na pandemia. E o mesmo praticamente aconteceu comigo. E é um livro extraordinário. Assim. Agora, na pandemia, eu li 2 vezes Renúncia. Na pandemia, eu quero dizer em 2020, né, que a gente ainda está na pandemia, embora estejamos em 2022. A leitura desses livros dependeu das fases. Então, inicialmente, eu me identificava muito com as heroínas. Depois, eu fui fazendo leituras mais seletivas. E eu estou numa fase de ler esses romances, e a fala de Sueli Caldas Schubert me tocou muito, porque
quando nós conversamos, foi uns 10 dias antes dela desencarnar, e ela estava trabalhando e aguardando o lançamento do último livro, que é Dores e Glórias, que é sobre os romances de Emmanuel, particularmente sobre há 2000 anos. E ela disse assim, minha filha, eu releio todo ano porque eu tenho muito que aprender. E o meu pai também é um leitor voraz e ele relê esses romances todo ano. E eu vejo que cada vez que a gente relê, vai percebendo outras coisas. Por exemplo, a última leitura que eu fiz de Paulo Estevam, eu percebi as tríades como um elemento de construção da narrativa. O que significa dizer? Os personagens estão sempre envolvidos em núcleos de 3. Então, é ali Estevão, né, que é o Jochebed, aliás, o Gesiel, Abigail e Jochebed, que é o pai. Depois é Estevão, Abigail e Paulo, ou então Paulo, Sadoc e Alexandre, Pedro, Tiago, João. Depois você tem um outro momento, Pedro, Tiago e Paulo, os 3 caravaneiros que acompanhavam Paulo na sua ida para Damasco. Paulo faz 3 viagens, ele passa 3 anos no deserto. Então, a última vez que eu li Paulo Estevam, essa coisa das tríades, ela veio assim à tona. Eu escrevi um texto sobre isso para uma revista acadêmica e submeti a uma revista acadêmica para ter aquela leitura pelos pares, né, para ver se isso realmente vai ser validado, porque vários colegas espíritas com quem eu troquei o texto acharam que era uma ideia boa para a leitura. Da mesma forma que a minha última leitura dos romances de Emmanuel, inclusive o Paulo Estevam, eu quis escrever um artigo chamado Ensaio sobre a Cegueira, quase imitando Saramago, porque nos romances a gente percebe que para os personagens enxergarem a vida em profundidade, eles precisam ficar cegos fisicamente. Então, assim, Publio Lentulus fica cego, Nestório fica cego, no Ave Cristo, o Tassiano fica cego, Paulo fica cego por um tempo. Lá em Renúncia também tem um personagem que fica cego, é o irmão de Alcione, que agora me falhou o nome. Então, assim, quanto mais eu tenho me tornado uma leitora mais madura, mais eu tenho achado elementos interessantes nesses livros. E eles são, com certeza, os meus livros preferidos. Você falou dos seus preferidos, e quando eu conheci a doutrina espírita, foi interessante porque o livro que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, de todos os romances que eu li, foi Renúncia. É tanto que eu já li ele várias vezes. Mas depois que eu conheci Paulo Estevam, aí pronto. Eu acho que foi um amor à primeira vista, Denise. É um livro de cabeceira. E o Paulo Estevam, eu não conheço uma pessoa que tenha lido e que não diga assim, eu chorei. Né? Aliás, eu não conheço um leitor dos 5 romances que diga assim, eu não gostei. Eu não conheço. E eu já conversei com muita gente sobre isso, a gente até pode dizer, ou alguém diz assim, não, eu gosto mais de um ou menos de outro, mas todo mundo gosta desses 5 romances. Eles são, assim, hors concours na literatura espírita. E eu acredito que esses livros têm muito de transcendental para nos ensinar. Primeiro, eles falam de histórias reais, aqueles personagens todos são reais. Depois, são histórias recontadas, sem que o que foi real fique chato na narrativa. É uma narrativa muito bem feita, né? Eu diria cronometrada. Por exemplo, você olha para Paulo Estevam, ele tem exatos 10 capítulos na primeira parte, exatos 10 capítulos na segunda, e esses capítulos têm uma correlação de páginas, eles mantêm quase que a mesma quantidade de páginas de um para o outro. Então, isso demonstra um trabalho, né, muito bem feito, é uma pedra lapidada na construção. Depois, o que eles têm de informação histórica, geográfica, ainda não foi abarcado, né? A Marisa está dizendo aí, o Ave Cristo, né? O Ave Cristo também, a última releitura que eu fiz, a segunda parte eu comecei a ler no domingo, 5 horas da tarde,
e não sei que horas eu terminei, mas eu só fui dormir quando eu tinha terminado a segunda parte do Ave Cristo, porque eu sou muito apaixonada por Tassiano e pela Lívia de Ave Cristo, né? Assim como pela Lívia de Há 2000 anos, que não são as mesmas personagens, nem historicamente são os mesmos espíritos. Então, são romances com informações históricas, geográficas, muito de psicológico, né? Agora, quanto mais eu leio esses romances, mais eu acho a dimensão psicológica dos personagens, com muita intertextualidade, com a codificação. Então, são, de fato, os meus preferidos. Já que a gente está falando de Paulo Estevam, das obras, eu vou perguntar, dentre essas algumas obras que a gente falou aqui, né? Paulo Estevam, Ave Cristo, há exemplos justamente de Paulo Estevam. Nos trazem resgates históricos e revelações espirituais valiosas, como até você já falou também sobre isso, né? Desse resgate de algumas encarnações. Se possível, comente um pouco sobre as principais revelações contidas nos romances espíritas. Essa pergunta aqui, Denise, foi mandada o Igor Matheus, que está nos acompanhando aqui. O nosso querido Igor Matheus faz parte aqui do canal também. Igor, né? Um leitor que gosta de poemas. Como se diz no Nordeste, né? Eita, Igor, eu não sei se eu vou saber responder essa questão. Mas, a partir de Paulo Estevam, a gente pode dizer algo muito importante, a correlação com Atos dos Apóstolos. Naquela coleção, o Evangelho por Emmanuel, organizado por Saulo Silva, o volume 5, que é Atos dos Apóstolos, contém as mensagens de Emmanuel nos livros de mensagens que comentam Atos dos Apóstolos, e a segunda parte é uma parte que a gente poderia chamar, com toda certeza, na academia, de literatura comparada, porque Saulo transcreve os trechos de Atos dos Apóstolos sobre a perseguição aos cristãos, a chegada, a ida de Paulo a Damasco, o período que ele fica no deserto de Dan, as viagens que ele empreende, transcreve esses trechos de Atos dos Apóstolos e transcreve abaixo os trechos de Paulo Estevam relativos a esses versículos de Atos dos Apóstolos. E para 3, 4 versículos, 5, que contam um determinado episódio sobre Paulo, quem pegar esse livro que eu estou dizendo, volume 5 da coleção, o Evangelho por Emmanuel, vai encontrar 2, 3, 4 páginas transcritas de Paulo Estevam. Então, só sobre Atos dos Apóstolos, eu diria, Igor, ali nós temos algumas revelações impressionantes. Uma outra, que é a da minha predileção, é o quanto Gamaliel, que era o tutor de Paulo, esteve próximo do cristianismo nascente, e nós não encontramos referências a ele no Novo Testamento, nem em Atos dos Apóstolos. Mas ele estava lá, né? Ele foi um contemporâneo. Eu fico pensando, a partir de Paulo Estevam, que ele pode ter sido uma testemunha ali do processo de crucificação, ainda jovem, como um rabino promissor, né? No início da carreira, talvez, e nós vamos achar isso em Paulo Estevam, né? Afora os nomes, as cidades, que Chico Xavier não saberia. Esse argumento eu trago do professor Severino Celestino. Ele diz, quando o Paulo Estevam foi publicado, por sinal, completará este ano 80 anos de publicação, porque ele foi publicado pela primeira vez em 1942, o prefácio é de 8 de julho de 41, mas a publicação ficou para 42, então, desde o ano passado, a gente está nessa fase de comemoração. Em 1940, final de 40, para quando o livro terminada a sua psicografia, que é 8 de julho de 41, essa é a data do prefácio, e coloca-se o prefácio num livro quando ele está concluído, Pedro Leopoldo não tinha uma biblioteca.
E Chico Xavier não tinha mais do que o que nós denominamos hoje do 5º ano do ensino fundamental, naquele Brasil rural da década de 40, né? Trabalhando, inclusive, num setor que lidava com a parte rural, que era ali a Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Então, como Chico teria acesso àqueles nomes próprios da época e, sobretudo, nomes de cidades, de portos onde Paulo esteve, de aldeias, como saber aquilo ali? Então, só por isso, o Paulo Estevam já é uma revelação. O Jorge Elahá fez um mapa mental para o livro Paulo Estevam e me cedeu, e se não me falha a memória, são citados 166 personagens, e agora eu não direi de memória quantas cidades, e todas elas são possíveis de serem recuperadas na história. Então, não há como Chico Xavier saber disso em 1941. Não havia como. Não existia biblioteca, não existia internet, não adianta nem a gente argumentar por aí, né? Porque nós estamos falando de um Brasil em que se enviava carta, né? Então, vejamos, os jornais, em sua maioria, eram jornais semanais, ante a dificuldade de impressão de jornais diários. Então, havia os semanários, né? Porque era mais fácil imprimir um jornal para a semana e distribuir, embora as grandes cidades tivessem os seus diários já em 1941. Mas nós estamos falando de Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Então, é um livro revelação, o livro inteiro, né? O livro inteiro é um livro revelação. Inclusive, Denise, a partir da lei, você falou aí das cidades que Chico Xavier talvez nem, não tivesse conhecimento, né, na época, tantas cidades, não tinha nem como ele saber, pela questão do estudo. E depois que eu li Paulo Estevam, eu fiquei ainda mais curiosa e com mais vontade de ir lá e fazer, tipo, um roteiro turístico pelas cidades que são citadas lá, do Evangelho, que são citadas em Paulo Estevam. E eu vou dizer que existem vários roteiros, eu fiz um deles, e aqui sem fazer propaganda, mas ao mesmo tempo fazendo, porque a obra, no fim das contas, traz fundos para a atividade espírita. Eu fiz parte do roteiro de Paulo Estevam com a RW Turismo. E estou esperando para fazer a segunda parte quando a pandemia terminar. Então, já vamos com 2 anos, no 3º ano de pandemia. E vale muito a pena fazer, porque a gente passa a ter uma outra leitura do livro. E Altino Majeste, que esteve conosco no Literatura Espírita e já esteve aqui no Seridó também, ele faz esse roteiro também de Paulo Estevam por vários locais. Quando eu entrevistei o Altino Majeste, ele me disse que já tinha lido Paulo Estevam 33 vezes. Então, quando a gente pensa que leu muito, eu li 3 vezes, eu li 5 vezes, né? Altino tinha lido até aquele dia que eu entrevistei 33 vezes, né? E ele tinha de memórias, muitas cenas, muitos lugares, e faz um trabalho muito na direção do que Igor perguntou antes, né? De confirmação de algumas daquelas revelações. Então, para quem puder, de fato, vale muito a pena. É uma atmosfera diferente, uma coisa para dividir a vida em antes e depois. Eu pretendo fazer antes de desencarnar, dessa encarnação aqui. Igor Mateus deixou outra pergunta também para você, viu, Denise? Ele pergunta, Denise, os romances espíritas, além de belas histórias, nos trazem muitos ensinamentos doutrinários. Na sua opinião, é possível estudar o espiritismo através dos romances? Sim, é possível, com certeza. Nós temos uma ideia de que o estudo espírita deve começar pela codificação. Eu diria que é muito importante que comece por aí, é decisivo até, mas eu acrescentaria que nem todo mundo que chega na casa espírita ou que começa a acompanhar um canal como o Seridó Espírita
consegue ler a codificação. Então, essa é uma dificuldade que nós temos, por vezes, na acolhida de quem está chegando à casa espírita. Então, imaginemos que uma pessoa que tem relativamente pouca escolarização, ou que não gosta de ler, ou que não está habituada ao estudo, vai para um grupo de estudo em que a obra é o Livro dos Espíritos. Com todo respeito a essa obra monumental que deve ser estudada, conhecida e vivida por todos nós, nem todo mundo consegue adentrar por aí. Os romances se colocam como uma possibilidade de acesso, sim, ao conhecimento espírita, desde que a pessoa que coordene o grupo de estudo consiga fazer essa inter-relação com a codificação, com os princípios básicos. Então, talvez essa seja uma porta de entrada para o conhecimento, o estudo, o aprofundamento da codificação espírita. Seria fazer um caminho por uma outra porta. E aí eu diria, esse outro caminho e essa outra porta nem são menores, nem são errados. São outros caminhos de leitura. Assim como alguns leitores, por exemplo, chegam à casa espírita e é mais fácil fazer com que eles percebam a realidade do mundo espiritual lendo algum dos livros da coleção Vivendo no Mundo dos Espíritos. E aí depois fazer essa volta para a leitura da codificação. Aí se alguém perguntasse, mas não é fazer uma volta? Não, não é fazer uma volta no sentido de perder tempo, é no sentido de retornar para aprofundar. Porque é preferível que você tenha alguém que comece a entender o Espiritismo a partir de um livro que ele se identificou, se interessou, se sentiu humanamente tocado, do que essa pessoa passar pelo Espiritismo sem ter sido tocado. Né? Não nos interessa alguém que passe pelo Espiritismo e não seja tocado. E aí, com a diversidade de gêneros da literatura espírita, eu diria que dificilmente uma pessoa não se agradará de algum dos livros ou de algum dos gêneros da literatura espírita. Perfeito, Denise, perfeito. E tem aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui no chat, acho que foi de... Cadê, meu Deus? É uma pergunta, a pessoa está se identificando aqui como Tico e Teco. Ele pergunta assim, se os espíritos do Senhor produzem romance, é porque essa forma é eficiente. Né? Na verdade, ele afirma e questiona ao mesmo tempo. Né? Pois é, a sentença de Jesus, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. O que essa sentença nos traz em termos de conteúdo? Né? Nos fala de diversidade. Né? Há diferentes formas de compreender. Assim como a parábola do semeador, a semente cai em diferentes terrenos e dá, né, uma quantidade de frutos diferentes. Então, há pessoas que têm um raciocínio mais reflexivo e, portanto, há um leitor que se conecta mais facilmente com o Livro dos Espíritos ou com o Céu e o Inferno. Mas tem leitores que têm um perfil mais narrativo, então, os romances ou os livros de relatos. Eu tenho uma experiência, na verdade, a experiência não é minha, assim, exclusivamente, mas no sentido de que tenho um conhecimento, que participei. Na instituição espírita a que eu estou ligada, nós temos vários grupos de estudos, e os grupos de estudos são de obras espíritas. Então, por exemplo, só da obra de Filomeno de Miranda, que é o grupo que eu coordeno, nós já estamos há 14 anos. Nós vamos concluir agora, falta um livro, que vamos concluir agora em 2022. E nós nem fomos lendo na ordem da publicação, nós fomos lendo a partir dos interesses das pessoas do grupo. O grupo tem uma base, e a cada ano outras pessoas iam se juntando ali àquela base do grupo, e nós íamos escolhendo os livros de Filomeno para ler conforme os interesses do grupo. Então, só falta um, nós vamos terminar agora. Essa mesma instituição tinha outros grupos de estudo, um que estava focado na obra de Joana de Ângeles, outro que durante um tempo estudou a obra de Ivone Pereira,
Já tivemos grupos de estudo dos romances de Emmanuel, a série André Luiz, nós já fizemos indo e voltando algumas vezes. Então, e sempre estudo espírita. O que é que cabe ao coordenador de um grupo desse, né? Discutir a narrativa do capítulo, digamos assim, porque é um capítulo por sessão de estudo, discutir ali aquela narrativa, ou seja, de que é que esse capítulo fala, quais são os seus principais temas e qual é a inter-relação com a codificação espírita. E aí é a parte em que o estudo se torna essa leitura intertextual. Então, é possível, sim, começar por aí, e os romances são eficientes, sem dúvida nenhuma. Ai, Denise, a gente está tendo aqui uma aula de literatura espírita. Eu tenho certeza que vários dos nossos colegas que estão nos acompanhando, que ainda não leram os romances espíritas, com certeza depois de hoje vão ficar com aquela curiosidade e vão correr para buscar, pelo menos os que você falou aqui, né? Paulo Estevam, Ave Cristo, há 2000 anos, né? Os romances que você citou aqui, eu tenho certeza que todos vão ficar com curiosidade de ler. Então, desde já, nós agradecemos a sua participação, Denise, agradecemos a todos que estiveram presentes conosco. Abro esse momento para você fazer as suas considerações finais e agradeço de coração pela sua participação e disponibilidade, Denise. Então, eu agradeço também a gentileza, né, do Seridó me convidar mais uma vez. Eu estou vindo tanto aqui que eu já estou me sentindo quase um membro, né, do Seridó. Eu acho que eu vou participar da confraternização de final de ano do Seridó, né? Mas é uma alegria estar aqui, é um trabalho muito importante. Quando a pandemia passar, o Seridó vai ficar. Então, o Seridó é um filho muito querido, o Seridó Espírita é um filho muito querido da pandemia, é um fruto muito bom, e eu sinto muita alegria de estar aqui. Eu quero fazer 3 informes agora nesse final. O primeiro deles é para dizer o seguinte: quem estiver nos acompanhando e não souber onde fica o Seridó, olhe no mapa, é uma região que une a Paraíba e o Rio Grande do Norte. É uma das mais belas geografias que o Brasil tem. Quando passar a pandemia, viajem para cá, porque as estradas são lindas, as cidades são lindas, a gastronomia é maravilhosa e o movimento espírita é excelente. Eu acho o Seridó parecido com a Galileia. Então, sempre que eu vou para o Seridó, eu volto muito renovada. Me faz me conectar mesmo com aquelas paisagens da Galileia que estão descritas no Novo Testamento. Então, eu amo essa região do Seridó. O outro informe é dizer que eu mantenho um programa que é veiculado aqui pelo Seridó Espírita, no primeiro domingo de cada mês, que se chama Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. No próximo domingo, dia 6, às 10 da manhã, nós estaremos iniciando a 4ª temporada. E desta vez nós vamos tratar da codificação. E nós fizemos esse caminho, Monize. Nós começamos por livros de relatos, por romances, por poemas, e agora nós vamos para a codificação. Foi um período de sensibilização dos leitores, para agora a gente chegar na codificação. Então, no próximo domingo, 10 da manhã, nós estaremos com o nosso Literatura Espírita, que também é um filho da pandemia, um filho muito querido, e que nós temos muita alegria de fazer. E o segundo aviso é que amanhã, dia 31, às 19h30, eu vou estar junto com Marcelo Shoa, Regina Mercadante, Bernardo Leitão, no canal Espiritismo e Mediunidade, iniciando um estudo da obra de Filomeno de Miranda, o livro Nas Fronteiras da Loucura. Então, quem gostar de relato, né, tá aí um convite para amanhã à noite, às 19h30, sempre às segundas, 19h30, no Espiritismo e Mediunidade. Então, esse é toda segunda-feira, e o Literatura Espírita é no primeiro domingo de cada mês, às 10 da manhã. Muito obrigada, viu, Denise? E eu recomendo Literatura Espírita. Eu sempre assisto, inclusive nos bastidores eu estava comentando com Denise que eu adoro esse programa dela, que eu fiquei super emocionada no programa que foi sobre Paulo Estevam, que foi o que eu mais gostei. Terezinha, inclusive, você falou aqui do Seridó, eu estava até emocionada, Terezinha que está falando, perguntando quais são as cidades do Seridó, que a mãe dela é de Parelhas. Terezinha,
eu estou falando exatamente de Parelhas, viu? Eu sou parelhense. Talvez você ainda seja da minha família, né? Então, no Seridó, no Rio Grande do Norte, tem Parelhas, Caicó, Ouro Branco, São Mossoró, 24 cidades, Denise. São muitas cidades. Caicó, Mossoró não é mais, né? Não é mais. Não. Currais Novos, que é onde Alisson, que está aqui na operação conosco, está também. Então, é uma cidade, é uma região realmente muito acolhedora, né? E quem quiser vir será sempre muito bem-vindo. Mas antes de encerrar, agradecendo a participação de todos, eu já deixo um convite para que vocês possam, excepcionalmente essa semana foi no domingo, mas próxima semana nós teremos café, no próximo dia 7 de fevereiro, às 20 horas, no Seridó Espírita e nos nossos retransmissão nos nossos canais parceiros, com Éden Lemos, que é o presidente da FERN, com o tema Mediunidade, Diálogo com as Sombras. Então, sintam-se todos convidados a participar de mais um café nesse novo formato, né, de bate-papo, trazendo essa discussão tão proveitosa para todos. Denise, meu muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco na noite de hoje. Obrigada a Alisson aqui pelo apoio, suporte aqui na operação da live. E sintam-se todos convidados para o Literatura Espírita. Ai, meu Deus, com Denise. Ai, eu nunca sei botar o dedinho, assim, ó. Isso. E dia 7, próxima segunda-feira, com Café com Kardec com Éden Lemos. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até logo. Tudo de bom. Pai que estás no céu, ouvi a nossa voz, todos nesta canção, abrindo o coração. Deus, dentro de nós existe algo que é teu, que nos faz lembrar do amor que o Cristo prometeu. Eu que nada sou, que nada sei de mim, que nada tenho, me ensina a ser tudo em seu caminho. Eu que nada sou, que nada sei de mim, que nada tenho, me ensine a ser tudo em seu caminho.